Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na quarta e última parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. É composta por 2 capítulos. Nós estamos no capítulo 1, cujo título é Penas e Gozos Terrestres, ou seja, penas e gozos ligados à nossa encarnação, a esta fase em que estamos encarnados. E hoje nós vamos ver a segunda e última questão do subitem Temor da Morte. Questão 942, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Algumas pessoas não acharão um tanto banais esses conselhos para se ser feliz na Terra? Neles não verão os que chamam lugares comuns, verdades repisadas, ou seja, meio clichê, não quer dizer realmente algo piegas às vezes, né? E não dirão, finalmente, que o segredo da felicidade consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Algumas pessoas não acharão um tanto banais esses conselhos para se ser feliz na Terra? Não dirão que o segredo da felicidade consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Resposta dos espíritos. Há os que dirão isso, e não são poucas pessoas que farão isso, dizer isso. Muitas, porém, procedem como certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curadas sem remédios, continuando sujeitas a apanhar indigestões. Ou seja, cada um faz o que quer, mas existem formas melhores de fazer, mais recomendadas a fazer, por meio de esclarecimentos. Aquele usa um caso médico, e quem melhor esclarece é o médico, e embora o médico esclareça, a pessoa vai seguir ou não. Da mesma forma, nós temos o que a doutrina nos revela de como melhor levarmos a nossa existência aqui na carne. Segue quem achar que deve seguir ou não, que quer seguir ou não, não é? Livre arbítrio. Agora vamos ao próximo subitem, desgosto da vida, suicídio. Esse é um tema sempre atual, sempre atual. Gostaríamos de dizer que é um tema do passado, mas não é. E sobre esse tema são várias questões, que realmente é algo, são mesmo várias questões. É o último tema deste capítulo. Questão 943, pergunta Allan Kardec: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Ou seja, nós temos o que nos basta, nós estamos saciados, e então não há aquela necessidade de nós termos que buscar para nos provermos. E isto pode deixar espaço na nossa cabeça para enchermos essa nossa cabeça com ideias malsãs que começam lá com desânimos e outras coisas negativas, não é? E os espíritos vão dizer que esse desgosto sem motivos,
Pode ser pelo efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Então, vejamos, essa saciedade pode levar a pessoa a não precisar trabalhar. E, no entanto, o trabalho nos ajuda a melhor fazer fluir a nossa vida, o tempo que estamos aqui encarnados. Suporta aquela pessoa que busca exercer as suas faculdades com um fim útil, suporta as suas dificuldades com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Suporta as suas vicissitudes, as suas dificuldades, com tanto mais paciência e resignação, lembrando que a resignação é o entendimento do coração e a aceitação do sentimento, enquanto que a obediência é a aceitação da razão. Não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, a aceitação da razão. Já a resignação é a aceitação do coração. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. A nossa felicidade aqui é relativa, como nós até já vimos. Não é? É relativa e é passageira. Então, nós estamos entre calmarias e tempestades, afinal, estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Mas fato é que, se vivermos bem o que aqui viemos viver, o resultado é que, no nosso retorno ao mundo espiritual, a nossa condição será bastante mais feliz, mais sólida e mais durável. Questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? O homem é o espírito encarnado. Tem direito de dispor da sua própria vida, fazer dela o que ele quiser? Resposta: não. Não. Tem direito de fazer o que quiser da sua vida? Não. Somente Deus tem esse direito. Somente Deus tem o direito de fazer o que quiser da nossa vida. Nós, não. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Nós não temos o direito de fazermos o que quisermos com a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida não foi conquistada por nós, nos foi dada por Deus. Portanto, é Ele que põe e é Ele que dispõe, não somos nós. Não é? Questão 944A, continuação dessa que acabamos de ver. Nem sempre o suicídio é voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, isto, assim, ele se matou, mas existe um enorme atenuante, não é? Ele não tinha consciência do que estava fazendo. E isto acontece que o ato pode ter atenuante, mas o que o levou a deixar de ter essa lucidez? Então, todos os casos, cada um de nós, somos casos únicos, com a sua complexidade. Por quê? Porque nós temos histórias únicas. Nós estamos aqui hoje, nossos casos podem, às vezes, ser extremamente parecidos, está acontecendo, mas o que os originou, como forjamos, como criamos as nossas dificuldades no passado, são casos únicos. As consequências podem parecer que a origem é a mesma, mas isso não corresponde à verdade, não é? Então, o suicídio pode ser involuntário, levado por uma
aqui eles usam a palavra loucura, não é? Por uma ausência de razão, de lucidez. 945, pergunta Allan Kardec. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? A pessoa está desgostosa. Não quero mais ficar aqui. É isso. Resposta. Os espíritos dizem: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência lhes teria sido menos, ou não lhes teria sido tão pesada. Ou seja, lhes teria sido menos pesada. Trabalho é laborterapia, não é? – 946, pergunta Kardec. E do suicida, cujo fim é escapar às misérias e às decepções desse mundo? Então, primeiro ele fala do desgosto e agora ele fala sobre miséria e decepção. Misérias. Mas eu não consigo isso, não consigo, tenho uma vida miserável. E no meio do século XIX, a miséria era realmente enorme, não é? E do suicida cujo fim é escapar às misérias e às decepções deste mundo, respondem os espíritos superiores, pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Olha como é importante nós conhecermos a doutrina espírita, não é? Porque pelo menos nós evitamos esses dois extremos, extremamente extremos, terrivelmente ameaçadores, que é o desespero e a revolta. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam, felizes os que as suportam, as provas e as expiações, sem se queixar, porque serão recompensados. Mas, ai daqueles que na sua impiedade esperam a salvação no que chamam acaso ou fortuna. Mas ai daqueles que por sua impiedade esperam a salvação no que chamam acaso ou fortuna. Grande será a decepção, não? O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem de fato favorecê-los por um instante. Mas, para lhes fazer sentir mais tarde, e de forma mais cruel, o vazio dessas palavras. Então, muitas pessoas querem facilidades, mas acham que isso vai resolver. Não resolve. Essas facilidades imerecidas geram o vazio. Não é? De novo, essa fortuna, essas facilidades, nos fazem acomodar, e aí não buscamos ocupar o nosso tempo de forma útil, não buscamos trabalhar e produzir, isto é, uma ação criadora. E nós, fazendo dessa forma, não é algo extremamente saudável. E aí não há vazio que consiga se instalar. Cristina, mas eu conheço pessoas que trabalham e sentem vazio. Sim, mas que trabalho é o que elas fazem? Elas gostam do que fazem? Ou são obrigadas? Ou se sentem aviltadas por estarem fazendo aquilo? E aí não tem como dar certo também, né? Muitas vezes eu posso ter que me submeter a uma situação, no caso de trabalho, mas vou buscando melhorar, vou
orando, vou pedindo a Deus e vou me esforçando, e essas fases passam. Por quê? Provas, expiações, passa, tudo passa, não é? Vamos hoje ficar, então, aqui na 946 e amanhã continuamos com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.